Olá, seja bem-vindo! Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. A Fiocruz indicou alta de casos de síndrome respiratória em todas as faixas etárias. Das 27 unidades federativas, 20 registram aumento na tendência de longo prazo. Com a chegada das festas de fim de ano, cresce a preocupação com o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz destaca que o público adulto ainda é o mais afetado, mas o novo boletim Infogripe aponta que as infecções vêm atingindo todas as faixas etárias. Na tendência de longo prazo, 20 das 27 unidades federativas observam um aumento moderado, consistente com internações por Covid-19. São elas Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O levantamento tem como base a semana epidemiológica entre 11 e 17 de dezembro, com dados inseridos no sistema do Ministério da Saúde até o dia 19 de dezembro. Segundo a Fiocruz, nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a Covid-19 representou 80,2% dos casos de síndrome respiratória no país, contra 94,8% do último balanço. Já o vírus sincicial respiratório, que atinge crianças, teve um crescimento importante, passando de 0,5% no levantamento anterior para 8,3% no atual. Ele tem sido especialmente notado em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Diante desse cenário, a coordenadoria do Infogripe pede cautela e medidas de prevenção, como o uso de máscaras adequadas no transporte público, locais fechados ou mal ventilados e com aglomerações. O presidente Jair Bolsonaro assinou o indulto de Natal a policiais e militares presos por crime culposo. O decreto assinado por Bolsonaro concede perdão de pena para policiais civis, militares, federais e bombeiros presos. Com a medida concedida em período próximo ao Natal, o preso tem a pena extinta e pode deixar a prisão. O perdão foi dado a agentes de segurança pública condenados por crimes sem intenção, desde que tenham cumprido ao menos 1/6 da pena, e a militares das Forças Armadas condenados em casos de excesso culposo em operações. O benefício também pode ser dado a presos com doenças graves ou deficiências e idosos. Pela Constituição, o indulto pode ser estendido a brasileiros e a estrangeiros que não tenham cometido crimes com grave ameaça ou violência. Condenados por crimes hediondos como tortura, tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro não podem ser beneficiados. O indulto é solicitado por advogados e defensores públicos à Justiça por meio da expedição do alvará de soltura. O ato, publicado neste ano, segue os moldes dos indultos concedidos nos primeiros anos de governo, quando Bolsonaro concedeu perdão de pena a agentes de segurança. E vamos agora de destaque internacional. A ordem do Talibã de proibir mulheres nas universidades do Afeganistão sofre fortes críticas da comunidade internacional. O G7, que é o grupo formado pelos 7 países mais industrializados do mundo, disse que a medida pode ser considerada um crime contra a humanidade. A decisão do Talibã de proibir a presença de mulheres nas universidades do Afeganistão foi criticada nesta quinta-feira pelo G7, grupo composto por Alemanha, França, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Die Taliban nehmen den Frauen und Mädchen in Afghanistan alles, was das Leben ausmacht. O Talibã está privando mulheres e meninas do Afeganistão de tudo que constitui a vida. A vida é mais do que apenas sobreviver. Por isso, no pronunciamento de hoje, o G7 frisa que essa é uma perseguição por gênero, só porque são mulheres e meninas e pode ser um crime contra a humanidade. Verfolgung nur weil man eine Frau oder ein Mädchen ist. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen kann. Na última terça-feira, o Ministério do Ensino do Afeganistão, administrado pelo Talibã, suspendeu a educação de nível superior para o sexo feminino até a nova ordem. O órgão alegou que as alunas não respeitam o código de vestimenta e usam o lenço de maneira errada. Esta é mais uma promessa quebrada pelo movimento fundamentalista, que havia garantido, quando retomou o poder em agosto de 2021, que não proibiria a presença de mulheres nas universidades. Agora a gente fala sobre a crise no Peru.
presidente do México, Manuel López Obrador, insinuou que os Estados Unidos teriam participado da destituição do ex-presidente do Peru, Pedro Castillo. López Obrador anunciou que vai abordar essa questão com o presidente americano Joe Biden durante a cúpula da América do Norte, que vai acontecer em 10 de janeiro na cidade do México. Foi golpe do conservadorismo do Peru. Foi um golpe do conservadorismo do Peru, da política tradicional, que, como os conservadores do México e outros países, são elitistas, racistas e muito corruptos. Os conservadores de México e de outros países são classistas, racistas e muito corruptos. López Obrador observou que a primeira mensagem depois da destituição de Pedro Castillo foi da embaixadora dos Estados Unidos no Peru. O presidente mexicano garantiu que vai dizer para Biden respeitar a soberania dos povos. A Casa Branca reconheceu Dina Boluarte como presidente um dia depois da destituição de Castillo, que está preso depois de tentar fechar o legislativo. Castillo foi visitado nesta quinta-feira por uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para verificar as condições da reclusão em uma prisão policial em Lima. O magnata cofundador do fundo de criptomoedas FTX foi liberado pela Justiça dos Estados Unidos depois de pagar 250 milhões de dólares em fiança. Ele vai responder em liberdade às acusações de fraude criminal pelo colapso da corretora. O juiz de Nova York, Gabriel Gorenstein, tomou a decisão durante a audiência de acusação de Bankman-Fried no Tribunal Federal de Manhattan, depois de ser extraditado das Bahamas. Ele entrou algemado na sala de audiências, permaneceu cabisbaixo enquanto o juiz revisava as 8 acusações criminais da denúncia e não apresentou contestações. O empresário fez apenas um breve pronunciamento para aceitar as condições da fiança. A FTX e a empresa irmã Alameda Research entraram com pedido de falência no mês passado, dissolvendo um negócio que chegou a ser avaliado pelo mercado em 32 bilhões de dólares. Os promotores alegam que Bankman-Fried enganou os investidores e abusou dos recursos que pertenciam aos clientes. E antes de encerrar, os atrativos de Bonito, em Mato Grosso do Sul, já são visitados por turistas do mundo inteiro. Agora, a concessão de mais um certificado deve aumentar ainda mais o interesse pela região. Bonito é um dos principais destinos do ecoturismo do mundo. O município do interior de Mato Grosso do Sul é conhecido pela água cristalina, receptividade e, claro, cuidado com a natureza. Agora, Bonito recebeu uma certificação de relevância mundial, o primeiro destino de ecoturismo do planeta com o certificado carbono neutro. Para que Bonito conseguisse essa certificação, foi feito um trabalho que envolveu a contratação de uma empresa que é credenciada pela ONU. A empresa que certificou Machu Picchu como primeiro destino do mundo carbono neutro. Depois elas vêm para cá e fazem todo um levantamento, ou seja, qual que é o consumo de gás carbônico hoje de Bonito, em todas as atividades econômicas. Depois eles compensaram isso e levantaram essa informação que é levada à ONU, que analisou e certificou Bonito como o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo. O certificado coloca Bonito com ainda mais destaque no radar daqueles que viajam e se preocupam com a sustentabilidade. Bonito já é, há 30 anos já, controlando a capacidade de carga, uma pegada bem ambiental. E agora, ser o primeiro destino de ecoturismo do mundo, coloca Bonito ainda mais num patamar mais elevado ainda, de um destino responsável, que oferta atividades responsáveis e que agora está preocupado com uma das metas do milênio, que é a redução da emissão de gás carbônico. Carbono neutro significa que tudo que se produz de CO2, como por exemplo queima de combustíveis, lixo, poluição geral, há maneiras de compensar, como ampliação de áreas verdes e compra de créditos de carbono. Mas a ação não para por aí. Agora, o grande compromisso é reduzir. Como é que reduz o consumo de combustível fóssil? Usa mais veículos elétricos, como é que vai se trabalhar o lixo orgânico, a compostagem, o tratamento dele. Então, assim, Bonito agora tem um compromisso global. O presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul ainda destaca que a preocupação com a neutralidade da emissão de carbono é destacada no estado. Na COP26 já foi um dos primeiros estados do Brasil a assumir uma meta de ser até 2030 um destino carbono neutro. Aliás, um estado carbono neutro. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima sexta-feira para você e até amanhã.